Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, meus irmãos. É uma alegria, um prazer voltar a esta igreja, este púlpito que me traz tantas recordações maravilhosas. E eu estava me lembrando que uma vez eu fui curado aqui nesse púlpito. E eu sou grato a Deus porque o Senhor tem agido. Obrigado, pastor Samuel. É sempre uma alegria revê-lo. Eu gosto de você, pastor Samuel. Eu gosto do irmão. Eu gosto dessa igreja, desses irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos abrir, meus queridos, a palavra de Deus neste momento. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. Sei que esse texto é bastante conhecido, mas eu gostaria que você fizesse uma leitura da seguinte forma: primeiro, o que a Bíblia diz, e segundo, o que a Bíblia me diz. Faça essa leitura desta forma, amém? O que a Bíblia diz e o que a Bíblia me diz. Às vezes a gente só diz o que a Bíblia diz e nunca pensa no que a Bíblia nos diz. Sempre alguma coisa que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Evangelho de João, capítulo 4, diz assim: e quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Eu quero dar um pulo desse texto aqui, e eu quero olhar para o versículo 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias,
que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo ungido, o Messias? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E Jesus continua aqui conversando com os seus discípulos, e eu quero então dar um pulinho mais à frente, no versículo 39, diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficassem com eles, e ficou ali 2 dias. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Gostaria de ter a sua atenção total, absoluta, para esse momento da ministração da palavra de Deus. Que você não se distraísse com nada, mas que você tentasse ouvir aquilo que Deus tem para comunicar para a sua vida. Olhe para cá, preste atenção. Decisão é coisa séria. Você ouviu? Decisão é coisa séria. Meus irmãos, nós tomamos decisões todos os dias. E decisão é coisa séria. Uma decisão errada pode estragar toda uma existência. Uma decisão errada pode trazer implicações para a pessoa e para aqueles que estão próximos. Por isso, decisão é coisa séria. Diga comigo: decisão é coisa. Nós acabamos de ler um texto que fala de decisões. Nós vamos observar nesse texto que Jesus aqui tomou 7 decisões. Esse microfone está falhando um pouco e o irmão já está providenciando. Diga comigo, meu irmão: decisão é coisa séria. Eu estou decidindo trocar esse microfone e o irmão está decidindo me passar um outro para ver se a gente comunica melhor, né? Muito obrigado. Então, já está no ponto aqui. Oi, pronto. Decisão é coisa séria. Jesus, meus amados, nesse texto tomou 7 decisões. E eu quero enumerá-las aqui. Primeiro, Jesus decidiu deixar a Judeia. Está aí no texto, explícito. Jesus decidiu deixar a Judeia. E o texto vai explicar o porquê. Segunda decisão de Jesus: ele decidiu passar por Samaria. Segunda decisão. Terceira decisão de Jesus: ele decidiu ficar só junto ao poço de Jacó. Decidiu ficar só. Quarta decisão: ele decidiu pedir água a uma mulher. Essa é a quarta decisão. Quinta decisão: ele decidiu declarar quem ele era. Esta é a quinta decisão. Sexta decisão: ele decidiu esperar o retorno da mulher. Sétima decisão: ele decidiu permanecer na cidade de Sicar. Foram 7 decisões, pelo menos, que eu observei nesse texto.
Decisão é coisa séria. Jesus tomou 7 decisões, segundo o texto nos apresenta. Meus queridos, estas decisões tomadas por Jesus nos dá aqui um tema: decisões pertinentes de um caráter nobre. Decisões pertinentes de um caráter nobre, ou decisões adequadas, decisões certas de um caráter nobre. Jesus tomou 7 decisões, pelo menos é o que eu consegui enxergar nesse texto. O que estas decisões dizem? O que isso nos mostra? O que isso nos revela? O que isso nos fala? Como decisão é coisa séria, nós precisamos atentar para esse texto, até porque Jesus deve ser o nosso maior referencial de decisões. Então vamos olhar para esse texto. A primeira decisão que Jesus tomou, por que ele tomou esta decisão? Primeiro, para evitar competitividade. O texto nos diz que Jesus decidiu deixar a Judeia e ir para Galileia. Essa foi a decisão. Por quê? Porque os fariseus começaram a comentar que Jesus batizava mais do que João. Então, esse comentário fez com que Jesus tomasse a decisão de sair da Galileia, da Judeia, e ir para a Galileia. Ele decidiu sair da Judeia para evitar competitividade ou evitar conflitos. Meus irmãos, veja que é uma decisão pertinente, adequada, de um caráter nobre. Jesus não queria conflitos. Jesus não queria estimular o espírito de competitividade. O texto nos diz bem que Jesus não batizava, e ele nunca batizou. Jesus nunca teve interesse em batizar ninguém. Quem tem interesse em batizar é a gente. Os discípulos batizavam, mas Jesus não. Até porque Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e não com água. E ele nunca batizou ninguém. E Jesus não tinha o mínimo interesse em competir com João. Mas observe que, às vezes, esse espírito de competitividade está no nosso meio. Quem é maior, quem batiza mais, quem é melhor, quem faz mais. E nós começamos com esse espírito de comparação, às vezes dentro das nossas igrejas, no nosso meio. E esse espírito de competitividade vai gerar problemas. Quantas vezes nós arruinamos igrejas por causa destas comparações? Nós começamos a comparar pastores, começamos a comparar obreiros, e como eu estou pregando aqui para obreiros, pastores, missionários, irmãos, às vezes nós somos maldosos, às vezes nós nos comportamos de forma maligna, perversa, cruel, quando nós suscitamos esse espírito de competitividade. De repente nós começamos a falar, porque aquele pastor prega melhor, aquele não prega bem, e nós começamos, aquela irmã é melhor, não é, e aí nós começamos esse espírito de competitividade. Sabe o que Jesus nos mostra? Sabe o que esse texto nos revela? Jesus tomou uma decisão de sair desse espírito de competitividade, de comparação, sair da Judeia e foi para a Galileia. Jesus não veio a este mundo para competir, ele veio para salvar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, e olha seriamente aqui. Você não está no reino de Deus para competir com ninguém. Você está aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus. Irmãs, olhem para cá. Quantas vezes no ministério feminino há espírito de competitividade? Isso é infantilidade nossa, falta de caráter nobre. Nós precisamos tomar atitude igual o nosso mestre. Quando Jesus viu aquele espírito de competitividade e provocar conflitos, sabe o que foi que Jesus fez? Saiu discretamente, deixou a Judeia e foi
para a Galileia. Decisão adequada, decisão pertinente, de caráter nobre. Só quem tem caráter nobre é capaz de tomar uma decisão dessa, evitar conflito, evitar espírito de competitividade. Meus irmãos, quantas vezes nós estragamos reuniões, estragamos igrejas, congregações por causa disso. Nosso modelo, nosso exemplo, nosso referencial, nosso padrão é Jesus Cristo. Pense nesse texto, porque decisão é coisa, diga comigo, decisão é coisa séria. E Jesus decidiu evitar espírito de competitividade. Por favor, em nome de Jesus, eu apelo para você: evite espírito de competitividade. Em nome de Jesus. Pare de competir e sirva a Deus. Estamos aqui para servir em nome de Jesus. Segunda decisão de Jesus, adequada, pertinente, de um caráter nobre. Ele decidiu passar por Samaria. O que essa decisão nos diz? Essa decisão diz que Jesus fez isso para quebrar paradigma. O que é paradigma? São padrões, leis, modelos que nós criamos. Os judeus criaram um paradigma. Judeu que é judeu não passa por Samaria. Isso é um paradigma, uma lei, uma regra, uma norma criada pelos judeus. Saindo da Judeia para a Galileia, tinha 3 caminhos. Um pela Pérea e outro pelo Mar Grande. Ou então por Samaria. Nenhum judeu ortodoxo, nenhum judeu radical passava por Samaria. Ou ia pela Pérea ou pelo Mar Grande, mas por Samaria não. Aí Jesus chamou os 12 discípulos e disse: vamos para a Galileia. Imagine que os discípulos imaginaram que eles iam ou por Pérea ou pelo Mar Grande. E Jesus disse: por Samaria. Imagine que os discípulos devem ter pensado: mas Senhor, isso é maluquice, passar por Samaria. Sim, nós vamos passar por Samaria, porque Jesus estava a fim de quebrar este paradigma, esta regra criada pelos judeus, que judeu não passa por Samaria. Aí Jesus está dizendo, em outras palavras: eu nasci na Judeia, porque ele nasceu em Belém, então logo ele era judeu, pois eu sou judeu e passo por Samaria, pronto. E vou passar por Samaria, e vocês, meus discípulos, vão passar por Samaria. Eles diziam na época que passar por Samaria era perigosíssimo. Havia uma rixa, uma contenda, uma intriga entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus eram os maiores, os judeus eram os melhores, e os samaritanos estavam aquém, eram a ralé. Aí Jesus diz: é necessário eu passar por Samaria, vou passar por lá. Essa é uma decisão de Jesus. Ele decide quebrar uma norma dos judeus, uma lei, um paradigma, uma regra criada por eles. Meus irmãos, preste atenção nisso. Paradigmas são bons, podem ser bons, mas na maioria das vezes paradigma é resultado de amargura, de ressentimento, de bobagem nossa. Não é não? Eu não passo naquela rua porque ali mora uma pessoa que eu não gosto dela. Criou um paradigma. Eu não vou para aquele culto porque eu não gosto daquele pregador. Eu não vou para aquela reunião porque eu não concordo com aquilo. E nós criamos nossos paradigmas, nossas regras, nossas leis. Não é assim? Tudo fruto de quê? De inteligência? De sabedoria? Não, fruto de ressentimento, fruto de amargura, fruto de orgulho. Por que que os judeus criaram esse paradigma? Fruto de quê? De orgulho bobo, de orgulho tolo. Aí Jesus diz: pois hoje eu quebro este paradigma.
Meus irmãos, está na hora da gente amadurecer, está na hora da gente viver com sabedoria e quebrar esses paradigmas que foram inventados por nós, criado por famílias. Às vezes, queridos, há famílias que criam paradigmas. Meu filho, você não pode ir na casa de tal pessoa. Aí criamos um paradigma para nossa família, nossos filhos. Não pode ir lá. Por que, mamãe? Não, porque... Aí aconteceu algo e aí criaram uma regra, uma lei. E nós criamos também na igreja evangélica, e nós criamos também nossos paradigmas. Não é verdade? Criamos. Fruto de quê? De rancor, de ressentimento, de intriga boba. É ou não é, queridos? Desse jeito, como vocês gostam de dizer, é desse jeito, meu querido. Muitas e muitas vezes, eu sou pastor há 34 anos e tenho visto isso, muita bobagem, muita criancice, muita infantilidade no nosso meio, e criamos paradigmas, e esses paradigmas para Jesus não valem nada. Vou passar por Samaria hoje, agora. E quem é meu discípulo passa também, e se você é discípulo de Jesus, passe com ele também. E ele passa, e ele vai por Samaria. Essa é a decisão de Jesus. Ele quebrou um paradigma, ele quebrou uma regra, ele quebrou uma norma criada pelos judeus, fruto de intriguinhas. Quem diz que é mesmo assim, é mesmo assim, irmãos. E Jesus, que é o nosso referencial de decisão, resolve quebrar esse paradigma criado pelos judeus. Terceira decisão de Jesus. Ele decidiu ficar só, junto ao poço. Só. O que essa decisão nos diz? Nos diz que Jesus queria evitar constrangimento. Jesus saiu da Judeia, foi por Samaria, a Galileia. Nesse trajeto, ele chega a uma fonte, a um poço d'água, e diz a palavra que ele estava cansado, e diz o texto que ele estava só. E os outros? Por onde andam os discípulos? O texto nos diz que Jesus enviou os discípulos para comprar comida. Irmãos, raciocina comigo, raciocina aqui, ó. 12 homens para comprar um almoço. Jesus decidiu ficar só. Mandou 12 homens para comprar almoço. Eu imagino ele dizer: rapaz, é tanta gente para comprar almoço. Imagine Pedro, Tiago, João, e Tomé, e todos eles, e Mateus, e todo mundo diz: rapaz, todos nós para comprar almoço. Mas o Senhor disse. Sabe, irmãos, Jesus não queria constranger uma mulher que haveria de chegar ali. E ele quer ficar só. Isso, irmãos, é fantástico, é maravilhoso. Ele queria evitar constrangimento, irmãos. Essa é uma decisão pertinente, esta é uma decisão adequada de um caráter nobre. Vocês vão comprar almoço, eu vou ficar só. E que hora era? 6h, meio-dia, sol quente. Meus irmãos, vocês já perceberam a precisão de Jesus? Ele sai da Judeia e chega exatamente meio-dia, aonde uma mulher vai buscar água, e esta mulher não podia buscar água no horário normal, comum, que as outras mulheres iriam buscar água, por ser ela uma mulher de uma vida que não era exemplar. Então ela teria que ir só, uma mulher só, que vai se encontrar com um homem só, e esse homem é Jesus.
E Jesus, irmãos, é tão preciso em seu tempo, em sua hora, que ele sai da Judeia no horário certo e chega ali. Ele não podia nem se adiantar e nem atrasar, porque senão ele não pegaria a mulher ali. E ele sabe que aquela mulher vai estar naquele horário, e quando ela chega, ele já estava sentado à beira do poço. E ele fica só, para não causar constrangimento, para evitar constrangimento. Meus irmãos, que coisa fantástica. Este é o nosso referencial de decisão, é Jesus. Nós somos às vezes tão diferentes. Como nós gostamos de constranger às vezes as pessoas. Como nós gostamos, eu já vi gente que diz assim: o que eu tenho para dizer eu digo na cara. Eu acho isso de uma idiotice tão grande, meus irmãos. Eu vejo pessoas às vezes que têm prazer em constranger o outro. Jesus sabia que se aqueles 13 homens estivessem ali e aquela mulher chegasse, talvez o constrangimento seria muito grande. Imagine aquela mulher chegando ali, 13 homens ali perto do poço. Como seria constrangedor para aquela mulher, e ainda mais, a sua vida, sua moralidade não era exemplar, e aí quando ela chegasse, aí Jesus evita constrangimento. Como eu vejo pessoas que têm prazer em constranger o outro, de falar da miséria do outro, sabe, irmãos? Nós esquecemos às vezes o que é graça, graça e graça, porque a graça não constrange nesse sentido, no sentido de envergonhar. Jesus não estava ali para envergonhar, mas para salvar. A igreja evangélica está nesse país, não, irmãos, para envergonhar, mas para curar, mas para transformar, para resgatar, para libertar. Esse é o papel, é a missão da igreja. Esta é a missão da igreja. Essa é a nossa missão, queridos. E Jesus fica só ali para evitar qualquer constrangimento que aquela mulher pudesse ter, porque ele haveria de conversar com aquela mulher com um propósito específico e definido. Então esta decisão é adequada, é pertinente. Ele fica só. A mulher chega. Ele está sentado à beira do poço. Não há constrangimento. Mas Jesus, irmãos, toma outra decisão aqui nesse texto. Ele decide falar com aquela mulher. A mulher vem silenciosamente. E quando ela chega, ele já estava lá. E quando ela vai tirar a água, Jesus resolve falar com aquela mulher. E o que é que ele diz? Dá-me de beber. Jesus decide provocar uma comunicação, um diálogo com aquela mulher. Ele provoca esse diálogo. A mulher não fala nada, é ele que começa, é ele que provoca a situação. Ele diz assim: dá-me de beber. Imagine a mulher levantando a cabeça, olhou para ele. Ele tem olhos de judeu, tem barba de judeu, cabelo de judeu. Ele tem jeito de judeu, ele é judeu. E a mulher diz: como, sendo tu judeu, pede a mim de beber, eu que sou mulher samaritana? Ela é agressiva. A vida a fez agressiva. A vida a tornou agressiva. Já viu aquelas pessoas que só falam alto, que só falam gritando, só falam brigando? A vida a tornou assim. Elas estão armadas. A mulher samaritana está armada. Imagine se tivesse 13 homens ali.
Como? Pede de beber a mim, eu que sou mulher samaritana. Tu sabes que os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus não altera a voz. Apenas olha para aquela mulher e, sabendo quem ela era, ele apenas diz assim: mulher, olha, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água? Sabe o que aconteceria? Você iria pedir água para ele, e ele te daria água. Aí a mulher ficou assim: que história louca é esta? Ele me pede água e diz que tem água? Aí ele baixou o tom da mulher. Aí a mulher olha assim, esquece que ele é judeu e diz assim: Senhor, o senhor não tem com que tirar água. Dizem que a desculpa de amarelo é comer barro, né? Então, meu irmão, me diga alguma coisa, mulheres, homens aqui: quem é que vai e sai de casa para pegar água num poço e não tem o com que tirar água? Diz: tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Isso é desculpa de amarelo. Ela não sabia o que dizer. Jesus baixou o tom da mulher. E agora ela diz: Senhor, onde é que tem essa água? Porque eu quero beber desta água, porque eu não quero mais ter sede, eu não quero mais voltar aqui. Porque Jesus tinha dito: olha, se eu te der desta água, no teu interior vai fluir uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aí ela está dizendo: eu quero esta água, eu quero esta água. Veja como Jesus trabalha aquela mulher, provocando um diálogo, provocando uma comunicação salutar, uma comunicação gostosa, que faz com que aquela mulher baixe o tom. Eu conheço a história de um pastor que ele aprendeu assim, pastor Samuel. Quando as coisas estão fervendo em determinadas reuniões, ele fala assim, ele diz assim: meus irmãos, aí ele diz assim, aí a pessoa que está assim diz: ô pastor, não estou entendendo. Ele diz: ô irmão, tal. Aí ele: o quê? Aí ele, de repente, está todo mundo assim, ó. A gente não está entendendo o que o pastor está dizendo. Aí ele diz: não. Aí ele disse que faz isso para desarmar, para baixar o tom, a fim de que todo mundo se acalme. E essa é uma estratégia de homens sábios, que são capazes de baixar o tom dos outros. E foi o que Jesus fez: baixou o tom da mulher. Ele baixou, agora ela está ali, no nível de diálogo, de conversa, de educabilidade. Meus irmãos, precisamos aprender a educabilidade de Jesus. Jesus aqui toma essa decisão de provocar esta comunicação. Há pessoas terríveis que a gente não consegue conversar, gente mandona, mulher mandona, homem mandão. Há pessoas que a gente não consegue ter diálogo, porque aquelas pessoas, elas já chegam mandando no pedaço. A dona do pedaço, o dono do pedaço, já chega determinando e dizendo, e tem que ser assim. Não é assim que funciona. Jesus não chegou assim e disse: eis que eu te digo, dá-me água. Ele não diz isso. Ele diz assim: dá-me água. Ele não diz assim: eu determino que você me dê água. Aí a mulher: como você... Cale-se. Você não sabe com quem está falando. Ele disse isso. Ele disse: se conheceras o dom de Deus. Se um burro falar e o outro murchar as orelhas, é o que murchou as orelhas é mais sábio. Então, olha como Jesus tratou com educabilidade.
Nós precisamos aprender, irmãos, olha aqui para nós, só para nós e aqueles que estão ouvindo. A gente encontra tanta gente ignorante na igreja evangélica, tanta gente mal educada na igreja evangélica, sabe, em nome de Deus. Não. Seja educado com a pessoa que está ao seu lado. Seja educado com seus pastores. Seja educado com o descrente. Seja gentil com ele. Foi isso que Jesus nos ensinou. E ele é nosso referencial. A comunicação que ele provoca é de uma educabilidade invejável. E faz com que aquela mulher, irmãos, mude toda a sua comunicação. E ela agora fala também suavemente, porque Jesus falou suavemente. E ele fez com que aquela mulher tivesse até interesse em algo que ele tinha para oferecer. Como nós podemos oferecer o evangelho se o nosso tom é tom de insensato, se o nosso tom é tom de louco, se o nosso tom é tom de gente perversa, de gente cruel? Não, meus irmãos, precisamos baixar o nosso tom. Olhe para cá, escute. 20% da nossa comunicação é através de palavras e 80% através do tom. Pesquisa. Você comunica muito mais com os seus sentimentos, com o seu tom de voz, do que com as palavras. Às vezes não é a verdade que a pessoa diz que nos dói, é o tom que a pessoa diz que dói. O apóstolo Paulo diz e fala em Efésios que nós devemos falar a verdade no tom de amor. Fale a verdade com tom de amor. Porque verdade sem amor, segundo Hernandes Dias Lopes, é crueldade. Verdade sem amor é crueldade, quando nós falamos. Por isso nós precisamos, irmãos, rever nosso tom. Às vezes nós falamos uma verdade lindíssima, mas o nosso tom não comunicou esta verdade, porque não foi um tom de amor. E Jesus baixa o tom para poder conversar com aquela mulher. Essa foi uma decisão pertinente de Jesus. No versículo 26, nós vamos observar a outra decisão que Jesus toma, meus queridos. Jesus decide ali, quando aquela mulher, olhando e chocada por tudo aquilo que ele tem dito, porque ele olha para aquela mulher e diz assim, quando ela diz, dá-me de beber, aí a mulher diz, aí Jesus olha para a mulher e diz assim, vai, chama teu marido e vem cá. Aí a mulher disse, agora foi fundo meu negócio. Disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, disseste bem, não tenho marido, porque Gretchen, tu já tiveste 5 maridos. Eu não entendi o motivo do riso, mas vamos em frente. Então ela disse, ele disse, porque 5 maridos já tiveste e esse que tu tens não é teu. O que é que aquela mulher disse? Senhor, vejo que tu és profeta. Aí o diálogo continua. Nossos pais, e aí ela continua. E diz, e quando vier o Cristo, o Messias, Ele nos falará tudo. Eu penso que Jesus olha assim nos olhos da mulher e diz assim, sou eu que falo contigo.
Você está frente a frente com Cristo. Você está frente a frente com o Messias. Os irmãos que são bons leitores da Bíblia já descobriram que em nenhum momento Jesus se identificava com o Messias, como Cristo. Ele não dizia: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Pelo contrário, quando os discípulos disseram que ele era o Cristo, ele disse: não fale isso para ninguém. Vocês estão ouvindo? Não fale para ninguém. Jesus não falava que ele era o Cristo, mas para uma mulher desregrada, para uma mulher pecadora, para uma mulher com uma vida difícil, moralmente estragada, para uma mulher com uma vida complicada e complexa, ele diz: eu sou o Cristo. Ele se identifica, meus irmãos. Isso aqui é fantástico. Irmãos, Jesus toma a decisão de dizer que é o Cristo para a pior mulher que existia lá em Sicar, em Samaria. Você está entendendo isso? Um dia Jesus decidiu dizer que ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, para estes pecadores piores que existem na terra. Você não está aqui, querido, porque você é o melhor, não. Você já descobriu que você era pior do que muita gente que tem lá fora? E Jesus veio e se colocou na tua frente, e te salvou, e te resgatou, e se identificou. Ele tomou esta decisão, ele se identificou aquela mulher, coisa que ele não fazia para ninguém, e ele faz exatamente para aquela mulher. Não há mérito nenhum naquela mulher, não há nada naquela mulher de bom para que Jesus dissesse: eu vou me revelar a ti. Não. Não há. Jesus toma a decisão de se identificar, de definir sua identidade para aquela mulher. Sou eu que falo contigo. Mais uma decisão. Jesus não saiu aí no meio da rua com o microfone dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Ele não saiu dizendo. Você já percebeu que há certas coisas que Jesus falou exclusivamente para uma pessoa? Jesus toma essa decisão de se identificar como Cristo, como Messias, para aquela mulher. Os outros teriam que descobrir, os outros teriam que ver as evidências, mas nesse caso ele diz: eu sou, eu que falo contigo. Decisão nobre, decisão adequada, decisão pertinente de Jesus. Meus queridos, e o texto segue, no verso 40, há uma outra decisão de Jesus. Jesus, depois daquela conversa com aquela mulher, os discípulos chegam com o almoço, e eles se admiram, porque ele estava conversando com uma mulher. Imagine a cara dos discípulos. Que é isso? Jesus sozinho, conversando com uma mulher. Jesus... Aí a mulher, quando aqueles, veja bem, quando aqueles homens chegaram, o que foi que a mulher fez? Ela ficou lá? Ela saiu. Mas Jesus sabia o que tinha provocado nela, o que estava acontecendo. E ela corre para a cidade. E ela chega na cidade gritando: venham ver o homem que disse tudo a meu respeito. Irmãos, que coragem, hein? Você abrir a boca na cidade e dizer: venham ver um homem que disse tudo ao meu respeito, descobrir os podres da nossa vida.
aquela mulher que não era bem vista, aquela mulher que era sofrida, venham ver um homem que disse tudo que eu tenho feito, tudo ao meu respeito. Interessante que o texto diz que quando essa mulher abriu a boca, diz que eles creram nela. Sabe por quê, queridos? A coisa mais difícil do mundo é a gente falar a verdade sobre nós mesmos. E a coisa mais difícil do mundo é ouvir a verdade ao nosso respeito. E esta mulher chega gritando, dizendo: venham ver um homem que disse tudo que eu tenho feito. E todo mundo sabia o que ela tinha feito, o que ela fazia. E essa mulher grita, e essa mulher brada. E ela está lá na cidade, tentando persuadir, convencer aqueles homens para ir ter com Jesus. Quando os discípulos chegam com o almoço e a mulher vai embora, os discípulos dizem assim: come, Senhor. Está lá perto do poço. Come, Senhor. Aí Jesus diz assim: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Aí Jesus, em vez de almoçar, em vez de comer, como nós faríamos, não, primeiro, como é que a gente diz? Primeiro a ação, depois a devoção, né? Primeiro a comilança, depois a gente vai para a devoção. Jesus veio primeiro para a devoção, disse: uma comida eu tenho a comer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus começou a conversar com os seus discípulos sobre comida, ceifa, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara. E os discípulos sem entender nada, ele mandou 12 homens comprar comida. A gente chega aqui, traz a comida está esfriando, o homem não come, né? E os discípulos lá sem entender nada. Jesus aqui tomou uma decisão, irmãos. A decisão de esperar o retorno daquela mulher, ou daquilo que ia acontecer. E ele fica lá ao meio-dia, sol quente, sol escaldante, e ele fica ali com os discípulos. Imagine o calor terrível, e ele conversando sobre o quê? Conversando sobre comida sem comer, conversando sobre ceifa, sobre semeadura, ceifeiros, e essa é a conversa. Jesus faz um hiato ali para poder colocar isso enquanto ele aguarda a chegada daqueles homens. Ele sabia que o resultado seria iminente, então ele tem que esperar. Jesus toma uma decisão, meus irmãos, aqui condescendente com aquela mulher. Imagine se esta mulher grita lá: venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito, venham ver, será esse o Cristo, será esse o Messias? E esses homens correm e chegam lá e Jesus não estava. O que ia acontecer com aquela mulher? Vocês já pensaram nisso? Uma desfeita, uma falta de consideração. E Jesus fica ali. E quando eles chegam lá, que viram Jesus e começaram a conversar com ele, eles disseram: já não cremos, não é por causa da palavra da mulher, mas nós temos visto que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador do mundo. Imagine se Jesus tomasse a decisão de sair, comer lá debaixo de uma árvore, ir para outro lugar. Que decepção, que tristeza, meus irmãos. Por isso são decisões adequadas, pertinentes. Irmãos, nós precisamos aprender a ter consideração com as pessoas. Precisamos ser condescendentes com as pessoas. Há tanta gente tomando decisões equivocadas, sem consideração. Escute isso. Uma menina estava completando 15 anos e ela fazia parte de uma igreja que eu pastoreava. E a família resolveu fazer um culto, e depois do culto ia ter comidas, ia lá na casa. E eles convidaram apenas os familiares para participarem da recepção, porque era muita gente da igreja e eles não tinham recursos
suficiente para dar alimentação, comida para toda a igreja. Convidaram os familiares. Escute isso, os familiares não foram. Está ouvindo? Os familiares não foram para o aniversário de 15 anos daquela menina. Imagine que decepção, que tristeza, que falta de consideração. Irmãos, às vezes nós não temos consideração ao ser humano, aquela pessoa, aquele momento, aquela ocasião, aquela festa. E o que fazer? Que tristeza, que vergonha, que decepção. Aí a mãe daquela menina chegou no meu ouvido e disse assim: pastor, os nossos parentes não vieram. Fizemos tanta coisa, tem tanta comida lá. Eu queria pedir que o senhor mandasse a igreja para lá, porque senão vai se estragar tudo. Vai ser um desperdício, uma tristeza. Ela disse no meu ouvido. Aí eu olhei para a igreja e disse: irmãos, estamos liberados para a comilança. O povo foi na maior festa do mundo. Nós fomos para lá e nós fizemos a festa. Aí ela disse para mim: pastor, hoje eu descobri que verdadeiramente a minha família é a minha igreja. Aleluias, meu irmão, verdadeiramente a nossa família é a igreja de Jesus. Não desconsidere as pessoas. Atente bem, veja, se não dá para ir, diga que não dá. Se não pode, diga que não pode. Seja, pois, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Aquele momento, naquele evento, Jesus ficou ali, esperou, a mulher veio e eles constataram que tudo o que a mulher tinha falado era verdade e que era o Cristo, que era o Messias. Nós agora cremos nele. Decisão de Jesus. A última decisão que Jesus toma, meus irmãos. O texto diz que aqueles homens olharam para Jesus e disseram assim: Senhor, fica com a gente, fica conosco. Olha, irmãos, passar por Samaria já era demais. Aí Jesus decide ficar na cidade de Sicar. Quando os irmãos procurarem aí, antigamente a gente procurava no Pai dos Burros, que era o dicionário. Hoje é no Pai Google. Então quando você olhar no Pai Google, você vai descobrir que a palavra Sicar quer dizer cidade dos bêbados ou cidade da falsidade. Esta era a palavra, o significado. Cidade dos bêbados ou da falsidade. Aí Jesus resolve decidiu ficar na cidade da falsidade. Ele fica onde nenhum judeu fica, e já era demais passar por Samaria, e ainda ficar, e o texto diz que ele decidiu ficar lá 2 dias, decisão pertinente de caráter nobre. Ele decidiu ficar na cidade da falsidade. Quem ficaria? Ele fica na cidade da falsidade, na cidade dos bêbados. E a Bíblia diz que muitos creram nele. Ele tomou uma decisão, irmãos, aqui. A decisão que ele tomou foi de realizar a obra do Altíssimo. Queridos, ele decidiu ficar em Sicar, porque Jesus veio a este mundo não para fazer a vontade do homem, mas para fazer a vontade de Deus. Se é vontade de Deus ficar em Sicar, é Sicar que eu fico. E ele ficou, e muitos creram. Repita comigo: decisão é coisa séria. Você está ouvindo?
Decisão é coisa séria. Quem é nosso referencial de decisão? Jesus. Eu quero terminar esta mensagem. Decisões pertinentes, decisões adequadas, de um caráter nobre. Escute aqui. O que é que essa história tem a ver comigo e com você? Escute isso. Primeiro, nossas decisões revelam quem nós somos. Repita isso comigo. Nossas decisões revelam quem nós somos. Esta decisão revelou quem era Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Revelou verdadeiramente quem Ele era. Quando você toma uma decisão na sua vida, você está revelando quem você é, o caráter que você tem, sua personalidade, que tipo de gente você é. Jesus decidiu, tomou 7 decisões, e estas decisões revelam quem era Jesus. Nossas decisões revelam quem nós somos. Está ouvindo? O que nós aprendemos nesse texto? O que esse texto traz para nós? Segunda coisa. Nossas decisões podem mudar a história de alguém. Está ouvindo? Nossas decisões podem mudar a história de alguém. Quando Jesus decidiu passar por Samaria, Ele mudou a história de uma mulher, Ele mudou a história de homens daquela cidade, Ele mudou a história da cidade da falsidade. Irmãos, nós estamos num mundo de falsidade, de hipocrisia, de inverdades, mas nós podemos tomar decisões que podem mudar a história de alguém. Tome decisões que sejam capazes de mudar para melhor a vida de alguém. É isso que tem a ver conosco. Esta decisão que Jesus tomou, revelou quem Ele era, seu caráter. E essa decisão de Jesus mudou a história de pessoas. E por último, o que é que isto tem a ver conosco? Nossas decisões precisam estar alinhadas ao propósito de Deus. Repita isso comigo. Nossas decisões precisam estar alinhadas ao propósito de Deus. Quando você for tomar uma decisão, pergunte se esta decisão é da vontade de Deus. Se está alinhada ao propósito de Deus. Era vontade de Deus, desejo de Deus, que Jesus passasse por Samaria. Estava no desígnio, na agenda de Deus. Jesus vai sair da Judeia e vai passar por Samaria, e ao meio-dia vai se encontrar com a mulher samaritana. E Jesus faz exatamente a vontade do Pai. Foi o que ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Pergunte: será que as minhas decisões estão alinhadas à vontade de Deus? Será que Deus quer realmente que eu ande assim, que eu viva assim? Decisão é coisa séria. Quantas decisões erradas, equivocadas, decisões frutos, irmãos, de amargura, de rancor, de ressentimento nós temos tomado na nossa vida, que tem estragado, que tem atrapalhado. Eu louvo a Deus por essa história estar aqui na Bíblia. Termino esta mensagem te chamando a atenção. Preste
atenção nas decisões que você vai tomar na sua vida. Verifique se essas decisões vão trazer algumas implicações de mudança, se está alinhada à vontade de Deus. Observe qual o caráter destas decisões, observe tudo isso e não saia tomando decisões aleatórias sem antes buscar a Deus, buscar a direção de Deus. Veja se isso é de Deus. Irmãos, olha, se há uma coisa que nos trai na nossa existência, é a nossa mente, nosso coração. Há uma música que fala noite traiçoeira. Já ouviu? Noite traiçoeira? Canta muito aí, noite traiçoeira. Irmãos, o nosso problema não é a noite traiçoeira, é a mente traiçoeira, é o coração traiçoeiro. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Às vezes somos enganados pelos nossos sentimentos, somos enganados por nossas imaginações. Pergunte: Deus, o Senhor está nessa história, o Senhor está comigo. Faça como Moisés, que disse: Senhor, não me faça sair deste lugar, se a tua presença não vai conosco. Só tome uma decisão: se Deus estiver com você, se Ele entrar com você, se Ele estiver te ajudando, porque senão você vai se dar mal. Moisés sabia que andar com Deus já era difícil. Imagine, irmãos, olha, termina esta palavra lhe dizendo: Moisés não tomou nenhuma decisão ali de sair. Deus disse assim: Moisés, pode ir, minha presença não vai contigo. Olha, mas eu te digo, meu anjo vai contigo. Tem anjo contigo. Olha, você vai ter vitória, você vai vencer. A promessa vai se cumprir. Apenas uma coisa: minha presença não vai contigo. Ele disse: Senhor pode mandar quantos anjos o Senhor quiser, pode ter promessa cumprindo, pode ter vitória, pode ter o que for, mas eu quero é a tua presença. É isso que eu quero, é andar na tua presença. Senão eu não dou um passo aqui. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Decisões adequadas, decisões pertinentes. Olhe para cá, irmão. Nós vamos orar. Há algumas pessoas que estão chorando hoje, talvez aqui, outros que estão nos assistindo, porque tomaram decisões que não eram de caráter nobre, porque tomaram decisões que não eram pertinentes, adequadas. Hoje estão sofrendo, estão chorando amargamente. Tomaram decisões que não estavam alinhadas à vontade, ao propósito de Deus. Sabe qual é o caminho agora, irmãos? Arrependimento. Diga: Senhor, me perdoe pelas decisões que eu tomei na minha vida. Eu estou sofrendo por causa disso. Peça perdão a Deus. Diga: Senhor, e me ajuda, Senhor, a tomar decisões certas. Uma das decisões mais acertadas que a gente pode ter na nossa existência é viver para Deus. É dizer: Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero entregar a minha vida a Ti. Talvez, eu tenho quase certeza que algumas pessoas aqui hoje à noite tomaram decisões erradas e até hoje estão sofrendo por causa disso. Não consultaram a Deus, não deram ouvidos à voz de alguém que te aconselhou. Quem sabe o pai aconselhou, a mãe aconselhou: não vá por esse caminho, não tome essa decisão. Você não deu ouvido, tomou a decisão errada, está padecendo, está sofrendo. Mas há, irmãos, ainda um mas de Deus na nossa história. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor, com quem nos amou, ainda há um mas de Deus, uma adversativa de Deus na nossa história. Então, hoje eu quero que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça agora onde você está e ore a Deus. Se em algum momento você tomou uma decisão que foi errada e você tomou consciência disso, diga para Deus: me perdoa, Senhor, eu confesso. E diga para Deus: Senhor, agora me poupa, Senhor, eu tenho sofrido, tenho padecido. Peça perdão, Senhor. Você pode olhar para a sua história e avaliar
e fazer um autoexame e dizer: Senhor, eu errei, me perdoa, Senhor. Mas hoje você pode receber o perdão de Deus e tudo mudar a partir de agora. Meus irmãos, de olhos fechados, aquela mulher samaritana tomou também muitas decisões na sua vida. Decidiu conquistar um homem, não deu certo. Conquistou outro, não deu certo. E saiu conquistando homens e não deu certo. Foram decisões erradas. Quantas decisões aquela mulher tomou, mas só fracasso, só dor, só angústia, só tristeza, só vida desmoralizada. Nem andar com as outras mulheres ela não podia por causa da sua reputação. Mas aquele encontro com Jesus mudou a sua história. E agora ela podia chegar em Sicá e bradar: venham ver um homem que disse tudo que eu tenho feito. Essa mulher agora é acreditada. Essa mulher agora fala a verdade. Ela fala a verdade para si, ela fala a verdade para Jesus. E Jesus disse: mulher, disseste bem, falaste a verdade. Fale a verdade de você mesmo para Jesus. Fale a verdade sobre você e fale a verdade de Jesus para as pessoas. Foi isso que aquela mulher fez. Hoje à noite, fale a verdade da sua vida para Jesus. Quantas decisões equivocadas, erradas já tomamos, e agora é hora de uma mudança. É hora de um encontro com Jesus. É hora de um novo viver, é a hora de uma nova história. Se você hoje está arrependido de algumas decisões que você tomou e já confessou ao Senhor, mas gostaria que eu orasse por você nesse sentido, pedindo a graça, a misericórdia, a bênção de Deus para a sua vida. Você é crente ou não? E você sentiu que esta palavra foi para você? E você hoje quer que eu ore por sua vida? Talvez uma decisão na sua família, uma decisão de sair do lugar. Quem sabe que decisão você tenha tomado que não tinha aprovação de Deus, não era o melhor, tomou, está sofrendo, mas agora você quer a bênção de Deus para a sua vida, para Deus mudar a sua história. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você reconhece que precisa de uma intervenção de Deus a partir de agora, onde você está, levante a sua mão, eu quero orar por sua vida agora e dizer: Deus, eu quero, em nome de Jesus. Você quer que eu ore por você? Você gostaria de sair do seu lugar e vir aqui à frente para orar por sua vida? Você pode fazer isso agora? Venha, para a gente orar por sua vida agora. Você precisa. Você diz: hoje à noite eu tomei decisões erradas, mas eu quero tomar uma decisão certa hoje. A minha decisão é, como Jesus diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Que você venha aqui para dizer isso. Eu vou ali na frente, porque a partir de hoje eu quero fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Aí você sai do seu lugar, vem para cá para a gente orar, em nome de Jesus. Nós precisamos tomar decisões certas. Se mais alguém quiser vir para cá, esse é o momento da gente buscar a bênção de Deus.